coração do Brasil escondido, entre vales profundos e o sussurro das folhas da Mata Atlântica, existe um segredo ancestral. Aqui, onde o verde domina o horizonte e a vida pulsa em cada gota de orvalho, está o núcleo Caboclos, uma das maiores concentrações de cavernas do mundo. Silenciosas, vastas, misteriosas, essas cavernas contam histórias de milhões de anos, esculpidas gota por gota, na escuridão profunda da terra. Mas o que há além das pedras? O que vive? O que resiste? O que canta nas profundezas do Petar? Este é um convite a mergulhar em um dos santuários mais impressionantes da biodiversidade brasileira, onde a natureza ainda fala alto e o ser humano aprende a escutar. Bem-vindo ao portal da Mata Atlântica. A região ali de Caboclos, ela, lá nos seus primórdios, ela não chamava Caboclos, ela chamava região do farto. Ocorreu, a ocupação humana naquela região ali. Foi através de a pessoal procurando ouro, batendo ouro de diluvião, e foram entrando naquela região ali. Não tiveram muito êxito, não encontraram muita coisa lá. Mas em uma região específica ali, que é uma região que chamam de onde está a caverna, uma caverna famosa, que é a caverna Monjolim, uma das cavernas mais antigas, visitadas, acho que até do Brasil. Essa região, esse vale, o pessoal começou a achar a terra muito fértil. O pessoal de Poranga vinha para lá para fazer roça, né, nessa região onde tinha essa caverna, onde está essa caverna Monjolim. A caverna Monjolim tem esse nome por conta que tinha um monjolo próximo à caverna. E aí o pessoal se estabeleceu ali e também era uma das rotas, na época que não tinha as estradas ainda formadas, os caminhos principais assim, para Poranga, para Itapeva, para Guapiara, naquela época, passava por ali. E aquela era a região, saía ali de Poranga, você praticamente passava nessa região, que era a região do farto. No final de 1800, chega naquela região um cara atrás de caverna, que era o Ricardo Crone. Esse cara saiu de Iguape, ele era um alemão, farmacêutico lá em Iguape. Ele veio, ficou sabendo lá que tinha caverna naquela região, e ele veio estudar as cavernas nessa região. Quando ele chegou na caverna do Jolinho, ele acaba encontrando fósseis de megafauna. Fósseis de megafauna são restos fossilizados de animais gigantes que viveram no período Pleistoceno, especialmente no final da Era do Gelo, e desapareceram há cerca de 12 mil anos. A megafauna inclui mamíferos de grande porte como o mamute e a preguiça gigante, que tinham mais de 45 quilos e podiam chegar a pesar toneladas. Os fósseis, como ossos e dentes, são encontrados em diversas regiões do mundo e revelam a existência desses animais extintos, que coexistiram com os humanos e são estudados pela ciência para entender a extinção em massa. Mas o próprio estado de São Paulo ficou sabendo que ele teve nessa região, porque ele levou também esse estudo para tentar ganhar algum recurso a mais, algum patrocínio para voltar a fazer o estudo dele. Mas parece que o estado meio que cortou, né? Falou, não. E aí mandou um outro cara no lugar dele. Passou um tempo, acho que 2 anos depois, ele mandou, se não me engano, o Lourenço Granato. Esse era um cara da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, lá na virada do século. Compraram algumas cavernas. O Estado comprou a caverna Monjolinho, teve proteção, a Chapéu Miri 1, a Chapéu Miri 2. Então eles compraram, o Estado comprou aquelas cavernas com modo de proteção. Então, isso sem existir o parque. Até então não existia o parque. O Granato, esse cara, ele cita esse José Henrique Corrêa, que tinha um apelido de Caboclo. Está na virada do século. E o cara já vivia lá há 30 anos. E passou-se o tempo. Com o tempo, o nome Caboclo voltou, porque como era um apelido do cara que morava ali, e ficou chamando lá o Caboclo, e ali ficou a região que era de farto na época, voltou a chamar Caboclos. Avançamos pelo interior das cavernas. O ar muda, a luz some e o tempo parece parar. Aqui dentro,
a natureza se reinventa. Estalactites e estalagmites se encontram em silêncio, construindo colunas de pedra que levam séculos para se formar. Cada gota que cai é um tijolo no templo secreto da Terra. O núcleo Caboclos, em Apiaí, abriga não apenas formações geológicas raras, mas também uma das maiores expressões da resistência ecológica no Brasil. Estamos diante de uma das últimas porções da Mata Atlântica, ainda pulsante, onde espécies ameaçadas encontram refúgio e cientistas encontram respostas. Em cada passo, nos deparamos com perguntas. O que estamos fazendo com o planeta lá fora? E o que podemos aprender com o silêncio que ecoa aqui dentro? Preservar o núcleo Caboclos não é apenas proteger um local, é defender o direito à existência da Terra em sua forma mais pura. Depois, lá para frente, né, lá nos anos já 50, se eu não me engano, acho que 50, chega a mineração através do quê? Do chumbo. Aí começa a exploração de chumbo naquela região. A estrada que a gente conhece lá, quem projetou a estrada foi um cara conhecido aqui nosso, David Carter McKnight, que é o cara que estava tocando o empreendimento aqui no Morro do Ouro. Idealizou aquela estrada. E quem fez aquela estrada foi o Grupo Camargo Corrêa. A primeira obra do Grupo Camargo Corrêa foi aquela estrada, 12 quilômetros até a mina da Pescaria, que era uma mina onde o Estado, né, o Estado de São Paulo, estava pesquisando chumbo na época. Bom, então, se eu não me engano, lá por volta de 1945, a USP forma os primeiros engenheiros de Minas, e um deles, José Epitácio Passos Guimarães. Esse cara se forma e vem morar em Apiaí. O primeiro trabalho dele foi naquela usina experimental de chumbo de prata, ali no Palmital. Mas ele estava meio insatisfeito com o trabalho, pede conta e volta para São Paulo. E entra no Instituto Geográfico e Geológico do Estado de São Paulo. Ele é mandado para uma missão aqui de novo para o Vale, que é ali em Caboclos, na mina da Pescaria, fazer pesquisa sobre chumbo naquela região. E já tinha até então alguns mineradores já atuando ali naquela região. Tanto que a primeira usina de chumbo, de processamento de chumbo, fica lá. Atrás daquela mina do Espírito Santo ali, que tem uma estrutura. Mas daí não teve muito êxito, porque os caras não faziam uma pesquisa muito precisa, nem tinha, né? Aí no final das contas, rodou muito pouco, não deu muito certo e eles abandonaram. Mas está lá, as estruturas, tem o túnel e tem toda a estrutura, com britalha, com forno, tudo lá no meio do mato. Mas ele também gostava de, além de fazer pesquisa, no final de semana, assim, que tinha fora as folgas, ele ia para as cavernas. Ele gostava, começou a admirar a beleza lá. Um cara que gostava, ele achava legal. Tinha um viés mais ambientalista, que curtia mais essa questão. Ele era amigo de um cara que já tinha criado o Parque do Alto Xingu, junto com aqueles sertanistas brasileiros lá. E o Passo convidou o cara, putz, cara, precisa ir lá conhecer aquela região, uma região interessante, tem muita coisa legal para ver. Os Guimarães vieram para cá, vieram para essa região e ficaram aqui. E fizeram algumas fotos assim, na época. Cara, e essa foto daí o cara colocou no Jornal da Gazeta em São Paulo. Chamou muita atenção. E aí os caras já começaram com aquela ideia de querer de formar um parque aqui onde eu estar. O primeiro nome do parque chamou PEAR, né? É o Parque do Alto Ribeira.
não era petar, né? Até então. E aí passou-se um tempo depois, pessoal, várias discussões por conta que achavam que dava para desenvolver turismo e tal. E aí passou mais um tempinho, se eu não me engano, sei lá, uns 3, 4 anos, aí foi criado o PETAR, né? Foi criado esse nome quando turístico no meio, que é o que a gente conhece hoje. Daí esse parque começou a já ter qualificação de visitação. As minerações ainda permaneceram, né? A gente teve o ciclo primeiro do chumbo e depois veio o ciclo do calcário mesmo, né? Que permaneceu até 90 e pouco, ainda tinha mineração de cal, calcário para outras finalidades. E aí passou um tempo, fechou e até hoje fechado. Ao sairmos das cavernas, a luz do mundo lá fora nos cega por um instante. É como se a natureza nos pedisse: lembre-se de onde você veio e para onde está indo. O Núcleo Caboclos não é apenas um lugar, é um pulso da terra batendo em silêncio sob nossos pés. Um monumento natural que não grita, mas que sussurra todos os dias a urgência de preservar. Cada galho, cada gruta, cada gota moldada ao longo dos séculos nos convida a refletir. Que herança deixaremos para os que virão? O futuro da Mata Atlântica começa com o olhar de quem hoje a respeita, com o passo de quem caminha leve sobre a terra, com a escolha de quem entende que proteger o invisível é salvar o essencial. Porque proteger o Núcleo Caboclos é guardar um dos corações mais antigos do planeta. E talvez o mais generoso.